Enviam para a mulher, envia para quem vocês quiserem aí. Oi, Adriana. Tudo bem? Bom, 7 minutinhos. Acho que eu vou começar, então, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aqui no YouTube também. Vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, né? Para quem ainda não me conhece, não conhece o meu trabalho, eu sou Dani Codogno e eu sou fisioterapeuta pélvica, tá? E eu ajudo mulheres a terem mais prazer sexual, terem desejo sexual, sem culpa, em apenas 6 semanas. Gente, nessa live agora a gente vai falar sobre o orgasmo, tá? O ápice do prazer sexual. Muita gente se interessa por esse assunto, exatamente porque é que é de difícil tabu, né? Tem até um tabu, né, relacionado a ele. Vocês aí já devem ter ouvido falar, amigos, amigas, que falam para vocês, nossa, eu tenho vários orgasmos, né? Eu chego a orgasmos de maneira X, Y, Z. Nossa, eu sou super orgástica. E, ao contrário também, tem pessoas que é com maior facilidade, tem pessoas que não chegam ao orgasmo de jeito nenhum, tem muita dificuldade para chegar ao orgasmo. Então, esse termo, né? Porque tem toda aquela história que vem de antigamente, que vem de milênios para cá, em que a mulher não tem prazer sexual, a mulher não pode ter prazer sexual. Inclusive, há vários médicos que sempre descrevem isso na literatura em várias épocas da vida. Né? Então, um começa a dizer, não, a mulher tem prazer sexual. Aí o outro já vai lá e rebate. Não, já está provado que a mulher não tem prazer sexual. Né? Enfim, é muito complicado porque cada hora um fala uma coisa e é um tema super pouco estudado até hoje em dia. Parem para pensar, a gente está em 2021 e o prazer, principalmente o prazer feminino, é super pouco estudado. E sabe por quê? Por conta de todo esse tabu, por conta de toda essa história que nós temos em que a mulher deveria transar, deveria fazer sexo apenas para a procriação e que ela não podia e era pecado ter prazer. Tá vendo? Muita mulher aí tem culpa de ter prazer, tem culpa de chegar ao orgasmo. Às vezes, elas não têm culpa de chegar ao orgasmo conscientemente. Elas têm essa culpa inconsciente. E por isso que muitas das vezes acabam não chegando lá. Como eu estava dizendo para vocês, como é um caso super pouco estudado na literatura, o clítoris, para vocês verem, que daqui a pouquinho eu vou falar do clítoris para vocês, mas o clítoris, ele só foi reconhecido, né, pelos médicos e incluído em alguns materiais de anatomia apenas em 2009, gente. Olha isso. Agora, foi outro dia, né? Sendo que o clítoris é o nosso principal responsável pelo prazer feminino. Tá? E, inclusive, até em muitos livros de anatomia, o clítoris não está incluso, tá? Então, disso tudo dá para vocês entenderem o porquê que o orgasmo é esse tema aí tão difícil e tão tabu, né? Porque ele é super pouco estudado. E aí a definição do orgasmo acaba ficando um pouco perdida, porque se até hoje as pessoas não sabem descrever o que é orgasmo, não sabem explicar o que é orgasmo, porque não teve todas essas quantidades de estudos necessários. Mas sabemos que o orgasmo tem muitas reações químicas e físicas, né, dentro do nosso corpo.
Então, por exemplo, veja aí, para pensar, se você já assistiu alguém ter um orgasmo na sua vida, sem ser em filme de pornô, tá? Em pornografia, porque é tudo atuação que rola lá, tá? Então nem pense nisso. Mas se vocês já assistiram alguém tendo um orgasmo, as reações físicas são muito claras, gente, né? Por exemplo, a sudorese, né? Então, a quantidade, o suor no rosto, o suor no corpo, às vezes pode estar super frio, mas a pessoa chegando tem uma pequena sudorese. Né? Também a vermelhidão, né? O rosto fica super vermelho, né? O corpo fica vermelho. Por quê? Porque é uma reação do corpo, né? Então, quem já assistiu isso, quem já viu as pessoas chegando ao orgasmo, fica bem. Olha, outra coisa, gente, para pensar aí. Lembra isso, vocês já viram, assistiram alguém a ter orgasmo? Ou mesmo se lembrem de vocês quando tiveram um orgasmo. O pezinho, nossa, o pezinho é clássico. O pezinho, eu falo plantiflexão, o pezinho, ponta do pé. A gente fica com a pontinha do pé assim, é rapidinho, mas é uma reação do corpo quando ele tem orgasmo, né? Então, essas características físicas, quando a gente tem um orgasmo, elas são muito claras. Também a gente tem um orgasmo pela mudança cerebral que acontece, tá? Então, assim, não tem nada explicando, assim, em literatura, orgasmo é da. Não, a gente sabe que o orgasmo é o ápice do prazer, que em cada pessoa pode chegar. Isso, pé de bailarina. Oi. E em cada pessoa pode ser de um jeito, tá? Porém, basicamente, as mesmas zonas no nosso cérebro são ativadas. Inclusive, teve uma pesquisa que foi realizada com pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética, e essas pessoas estavam se masturbando. E a máquina funcionando lá, pá, 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 pá. E aí, mostrando em que zonas, em que áreas do cérebro que ativavam enquanto a gente estava chegando ao orgasmo. E adivinha, gente, super ligadas com quando a gente faz o uso de drogas como a cocaína, de drogas que ativam, sabe? Não as drogas depressivas. Né? Então, por isso, gente, que quem tem orgasmo uma vez quer ter para sempre, acaba sendo meio viciante. Mas bem que é um vício bom, né? Quer dizer, não sei que atrapalhe muito a sua vida, e não é bom ter vício, não. Oi, Isa, tudo bom? O que você queria falar? Que você errou aqui, o que você escreveu. Quando usa GD, o que é isso? Você escreve de novo, tá? Vou continuando aqui. Bom, então, não necessariamente a gente pode definir o que é um orgasmo, porque em cada pessoa pode ser de maneira diferente. Mas existem as características que são muito comuns, né? Como eu já citei para vocês. O suor, a pele vermelha, o aumento da batedeira, né? O aumento da frequência cardíaca, o pezinho de bailarina, tá? Também as contrações musculares. Isso é muito clássico também. Também, ó, outra curiosidade aí para vocês. Também foi feito um estudo, sim, homens e mulheres, quando orgasmo, eles têm as mudanças físicas, né, as sensações físicas, as mudanças no corpo, as liberações hormonais, tá? Tanto a mulher, e também as mudanças no cérebro, tá bom? Isso acontece com todo mundo.
Claro que como eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, enfim, cada pessoa é diferente uma da outra, essas mudanças variam de pessoa para pessoa. Tem pessoa, por exemplo, que tem mais batedeira, tem pessoa que tem menos batedeira, tem pessoa que tem cãibra. Por quê? Porque é aquilo que eu estava falando para vocês, da contração muscular. Os músculos se contraem muito, se contraem fortemente, tá? Principalmente os músculos do assoalho pélvico, tanto o masculino quanto o feminino. Então, eles contraem, mas também os da perna, os músculos de outra região do seu corpo. Por isso que algumas pessoas, né? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Tem cãibra, às vezes você tem um orgasmo, às vezes intenso, ou um orgasmo mais diferente, que você contrai muito a musculatura da perna, e aí você vai pisar no chão, não consegue, você tem cãibra, tem moleza, o corpo tá mole. Justamente por conta dessa alteração, além de hormonal, essa alteração física da contração aí, tá? Então, sim, claro, tem pessoas que vai ter um pouquinho mais, tem pessoas que vai ter um pouquinho menos, e assim por diante. Assim como a liberação hormonal, que é super importante também, tá bom? Então, a gente vai liberar hormônios que vai deixar a gente feliz, hormônios que vai deixar a nossa pele bonita, hormônios que vai fazer a gente querer relaxado, aquela sensação. Todo mundo fala, né? Relaxa e goza, depois que teve um orgasmo, quer dormir, quer aproveitar. Então, super característico, né? Porque é a liberação hormonal, tá certo? O que mais? Alzinha, para molhar o bico, né? Vocês sabem, quando eu faço live, quem tá aqui sempre comigo, eu faço live, tem que ter 30 mil litros de água. Bom, muita gente acaba achando que prazer e orgasmo é a mesma coisa, tá? Mas não é a mesma coisa, gente. O prazer é uma coisa e o orgasmo é outra coisa. As duas coisas podem ser confundidas, por quê? Porque, literalmente, o prazer dos prazeres, o máximo do prazer que a gente pode atingir é sim o orgasmo, né? Eu mesmo falo para vocês não ficarem se cobrando a chegar ao orgasmo em toda a... Já respondo, Rô. Em todas as relações. Eu mesmo falo para vocês, tudo bem, uma vez ou outra, a gente não chegar ao orgasmo. Mas é claro que todo mundo que já passou por essa experiência quer ter essa experiência. Porque, como eu falei para vocês, é algo que é gostoso, e algo que é gostoso, que faz bem para o nosso corpo, que faz bem para a nossa saúde, e que a gente se sente bem, a gente quer repetir. Né? É igual um bom prato de comida. Né? Um prato gostoso que você comeu num restaurante que é muito apetitoso, você vai querer repetir isso com maior frequência possível, não é verdade? E é exatamente assim que é o orgasmo. Né? Mas não pensem que prazer significa... Eu tenho prazer, como eu falei, comendo uma comida gostosa. Já vai a gulosinha aqui falando de comida, né? Eu adoro. Mas eu tenho prazer comendo uma comida gostosa, né? Ou eu tenho prazer ao fazer alguma coisa com a minha filha, a me divertir com a minha família. Isso é de prazer. O prazer sexual tem a ver com toques na pele, beijos, carícias e até o sexo, todos os tipos de sexo, como sexo oral, sexo anal e tudo mais, que dão prazer, que você sente prazer. Porém, você não chegou ao ápice, que é sim o orgasmo, né? Só que, infelizmente, né, esse orgasmo aí, 44% das mulheres brasileiras, né, isso é uma pesquisa da Prosex, a Prosex é da USP São Paulo, pela doutora Carmita, maravilhosa, quem tiver oportunidade de conhecê-la.
Mas pela Prosex, 44% das mulheres no Brasil têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Olha isso, gente. Então, para pensar. Você está sentado aí na mesa. Você e duas amigas. Uma das... Tem problema. Na verdade, poderia ser 2h30 ali, né? É 1h30, quase. Teria um problema para atingir o orgasmo. Então, é muita mulher que passa por essa situação. É muita mulher que sofre com isso, né? E por que sofre? Porque aí vem aquela história ali, ó, do começo que eu falei para vocês. Primeiro porque um amigo fala, um colega fala. Segundo, porque se sente cobrada pelo parceiro, né? Terceiro, porque é algo assim, fala, nossa, todo mundo fala que é tão bom, todo mundo quer experimentar, todo mundo, e eu? O que acontece comigo? Tô quebrada, porque não acontece comigo, né? E, infelizmente, gente, e aí o que acontece? Não tem orgasmo, não tem desejo sexual, não tem desejo sexual, não tem sexo, não tem orgasmo. Tudo isso vira uma bola de neve. Rô, deixa eu te responder ali o que você falou. Uma mulher pode ter orgasmo para a vida inteira? Sim, uma mulher pode ter orgasmo para a vida inteira. Deixa eu te falar uma curiosidade. Sabe o nosso clítoris lá, que eu falei lá no comecinho? Aqui, quem tá aqui no YouTube, eu consigo dividir uma foto com... Aqui eu não consigo. Só se eu mostrar uma foto do celular. Peraí. Mas, o clítoris, ele é um órgão que não envelhece. Ou seja, ele tem todo aquele potencial de 8.000 terminações nervosas, tá? E eu gosto de frisar uma coisa. Os homens, maior parte dos homens, na verdade são de 10 a 20% dos homens, os homens mentem um pouco em relação a isso, tá? Mas de 10 a 20% dos homens dizem não chegar ao orgasmo, tá? Em relação a 4% das mulheres, ou seja, é o dobro. Porém, os homens chegam ao orgasmo tendo um pênis com 4.000 terminações nervosas. E nosso lindo clítoris maravilhoso, ele tem 8.000 terminações nervosas, tá? O que tem de errado aí que os homens conseguem muito atingir o orgasmo e nós mulheres não? Sendo que a gente tem um órgão que não envelhece, tá? Ele vai ser o mesmo órgão do começo ao fim e com muitas terminações nervosas. Agora, Rô, deixa eu te contar uma coisa, então. O órgão não envelhece, a mesma capacidade, mas o órgão começa a perder a quantidade de sangue que fica dentro dele, por causa da fraqueza da musculatura, tá? Por causa da fraqueza, da falta de irrigação, por causa da quantidade de sangue que o nosso corpo está passando para as veias, tá bom? Então, para sempre, para toda a vida, fazer exercícios do assoalho pélvico é importante para a gente continuar mantendo esse órgão cheio de sangue, esse órgão com bastante irrigação. Vou tentar mostrar para vocês aqui o clítoris, porque a maioria está aqui no... Peraí. Não quero demorar muito, não. Porque a live não é tão longa, né, gente? É a foto que eu gosto dele. Aqui, amo essa foto. Olha aqui, que belezinha, gente. Vocês estão vendo? Já vou colocar aqui embaixo também no StreamYard. Vai ficar mais difícil, peraí. Estão vendo? Então, esse que é o órgão do clítoris, estava falando para vocês, que tem 8.000 terminações nervosas e não envelhecem.
Ele não envelhece. Bom, e por que além de gostoso, maravilhoso, delicioso, por que o orgasmo é importante pra gente, tá? Por quê? Vocês sabem me dizer? Além do prazer. Além do prazer, a gente vai manter uma conexão, primeira coisa, uma conexão com o nosso parceiro, tá? Agora vamos pensar, tá, mas quem não tem um parceiro fixo, quem não tem parceiro, só serve para isso o orgasmo? Não, né, gente? Como eu falei para vocês, o orgasmo libera uma quantidade de hormônios super importante para a nossa saúde, é verdade. Eu já falei aqui para vocês durante a pandemia inteira, mas ter orgasmo melhora muito a imunidade, gente. Existem pesquisas realizadas em que a nossa imunidade dobra quando a gente tem mais de 2 orgasmos semanais, entendeu? Ou seja, gente, na pandemia ainda está acontecendo, né? O que está ainda acontecendo, bora ter muito orgasmo, em vez de ficar tomando vitamina C aí, sobe muito. A gente previne doenças do coração com o orgasmo. Ah, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um. Não posso falar pesquisa. Eu me lembrei de uma hipótese que foi levantada por um estudioso, dizendo que o orgasmo seria uma maneira, que o prazer, o orgasmo feminino, seria uma maneira de incentivar nós mulheres a termos mais relações sexuais para termos mais filhos. Seria o incentivo à natalidade. Claro que hoje em dia a gente nem precisa muito desse incentivo, mas para pensar milênios atrás, lá, né, quando a gente era homens e mulheres da caverna, que não tinha todas essas crenças em relação ao orgasmo, ao sexo, enfim, era bem mais primitivo e realmente as pessoas faziam sexo. Então, como estava a população aí do mundo, era um ótimo incentivo. Por isso que, isso são hipóteses, tá, gente? Não é nada confirmado. Mas por isso que as mulheres queriam. Oh, peraí, perdi. Volta. Isso são hipóteses, e por isso que a mulher queria ter mais pontos de prazer, por isso que a mulher tem mais terminações nervosas no clítoris, porque incentivando a mulher com o prazer, com a vontade de fazer o sexo, com a quantidade de orgasmo, engravidar mais vezes, ela iria fazer mais vezes sexo, né? Agora me conta, o que vocês acham? Se fosse ruim, se fosse chato, se fosse desgostoso, como naquele tempo não tinha a educação, né, da igreja, que era procriar, para ter filhos, tô falando lá do tempo das cavernas mesmo, né, no período paleolítico, para quem entende de geografia, que não é o meu caso. Parem para pensar. Você acha que a mulher e o homem iam querer fazer o sexo? Eles não iam querer fazer o sexo. Né? Eles estavam fazendo por questão do prazer, e tudo mais. Eles nem sabiam que era daquela maneira que se tinha filhos. E aí começou a criar mais gente, mais população, porque as pessoas foram fazendo sexo e foram engravidando. Tá? Então, eu gosto dessa hipótese, eu acho essa hipótese bem interessante, para justificar que nós mulheres temos muito potencial, só que, infelizmente, fomos cercadas, fomos tolhidas através da educação religiosa, da educação. Na verdade, aqui no nosso caso, né, no Ocidente, foi mais denominado pela Igreja Católica, pela religião cristã, que o sexo por prazer, para a reprodução. Vou ler o que você falou, Rô.
É verdade que as lésbicas, que entre as lésbicas, esse percentual, o percentual que eu disse das mulheres, 44% tendo dificuldade de orgasmo, né? Positivamente em relação aos orgasmos, elas têm mais facilidade? O que vocês acham? É verdade, sim, mas isso é muito claro e muito fácil de explicar, tá? Por quê? Porque o que acontece? Para a gente chegar ao orgasmo, a gente precisa de autoconhecimento. Eu bato nessa do autoconhecimento aí muito. Por quê? Porque a gente tem que saber os nossos pontos de prazeres aí, os nossos os sex points aí, os trigger points, os sex points da vida, tá bom? Então, como mulher, se a mulher conhece o corpo dela, ela tem uma vulva, tá? Ela tem uma vulva, ela tem um clítoris, ela sabe mexer na vulva e no clítoris, ela conhece a vulva e o clítoris dela, ela sabe onde é gostoso para ela. Claro que nem todo mundo vai ser igual, mas a facilidade dela acertar aonde é gostoso da parceira dela é muito mais fácil, porque ela conhece, ela já trabalhou com aquilo, ela já está lidando com aquilo. Então, sim, as mulheres lésbicas têm muito mais prazer, né? E principalmente porque, como a gente já falou disso em vídeo, mas vou falar aqui para vocês, o clítoris, eu mostrei para vocês aí o clítoris, ele envolve toda a parte de dentro da vagina. Porém, a parte exposta dele, que é aquela bolinha, aquele sinalzinho lá que fica para fora, aquela parte de fora, ela é bem sensível, ela é bem mais sensível do que a parte de dentro, que está encoberto por pele, por outras coisas, né? E durante a penetração, né, a penetração do pênis, sim, o clítoris na parte interna, mas é menos sensível do que a parte externa. E o que acontece? Infelizmente, da mesma forma que nós passamos por essa criação, esse mundo aí patriarcal e tudo mais, os homens também. E eles, infelizmente, acreditando que o pênis, que é a penetração, que é o gostoso do sexo. Para eles até podem ser mais gostoso o ato de vai e vem e tudo mais. Mas para muitas mulheres, tá? Na verdade, 33% das mulheres apenas que sentem prazer apenas com a penetração. Por quê? Porque é uma zona bem menos sensível. Ali o clítoris, a bolinha de fora ali que está aparecendo, ela não está com pele nenhuma, ela está ali livre. Então ela literalmente é uma campainha, que é muito mais fácil da gente acessar. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Continuando aqui. Então, nós sabemos já dos benefícios que o orgasmo traz pra gente, né? O que eu falei para vocês, a liberação hormonal. Eu parei aí no meio, né? A liberação hormonal, a melhora da nossa imunidade, a melhora do nosso coração, tá? O nosso coração, o risco de ter problemas cardíacos. Que mais, gente? Além a melhora da nossa pele, né? Além das melhoras relacionadas também aos músculos do assoalho pélvico, contrações involuntárias, além de melhorar todo o seu desejo sexual. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Se é gostoso, a gente quer mais. Se a gente faz muito, a gente quer mais, né? Então, o orgasmo tem diversos prazeres, diversas vantagens físicas, né? O humor, claro, o humor, porque o humor também acontece pela liberação hormonal. Tem a liberação hormonal, a quantidade de hormônio, sabe? A serotonina, a endorfina. Não preciso falar aí todos os nomes, que não vai fazer diferença vocês saberem os nomes ou não, mas a quantidade de hormônio que a gente libera
durante a relação sexual e após o orgasmo é gigante. E é todos essa quantidade de hormônio que faz o bem físico que o sexo faz, além do bem mental, porque o hormônio também faz a gente esquecer de problemas e tudo mais, né? É um uhul. Bom, eu como fisioterapeuta pélvica, eu recebo sempre no meu consultório mulheres que têm problema para chegar ao orgasmo, tá? Isso é muito comum, como eu já falei para vocês, aí a quantidade. Muitas das vezes, esses problemas podem ser físicos, sim, como eu falei, já falei para vocês, tá? Esses problemas podem vir por conta da musculatura, né, que a musculatura está fraca, pode ser também por conta da dos vasos sanguíneos, né, se tem uma diabetes, tem alguma relacionada aos vasos sanguíneos. Pode ser também por uso de remédios, né? Principalmente remédios antidepressivos, hormônio anticoncepcionais e tudo mais. Porém, nada disso impede tanto a nossa mente. Nada disso, né? Porque o orgasmo, gente, vem do cérebro. Exatamente. E eu falo para vocês que a gente tem pontos, caminhos para chegar ao orgasmo dentro da nossa vulva. E a gente tem mesmo, né? Como eu falei, é a vagina, que é tudo do nosso clítoris. É a vagina, é o ponto G, é o ponto U, é o clítoris, é a anal, enfim. Dentro da nossa zona ali, da região íntima, a gente tem muitos pontos para chegar ao orgasmo, tá? Porém, existem maneiras de chegar ao orgasmo até sem estimulação. Como é que dizem por aí, o orgasmo mental, vocês já ouviram falar? É possível. Eu não sei quem faça isso. Já é descrito que é possível. Eu até comentei hoje com um amigo meu, que tem pessoas que, falei do nada, né? Assim, tem pessoas que têm orgasmo chupando o lóbulo da orelha. Eu não conheço essa pessoa, mas pode ser que sim, tá? Por isso que tá claro que os lesados medulares, pessoas que tiveram uma lesão na medula, tetraplégico, paraplégico, conseguem chegar ao orgasmo também. Por que eles conseguem chegar ao orgasmo também? Porque o orgasmo vem da mente. E a trava mental que faz com que as pessoas não cheguem ao orgasmo. E essa pergunta teve bastante. Por que eu não consigo? Por que minha mulher consegue quando quando tá sozinha e quando tá comigo ela não consegue? Por que eu só consigo de um jeito? Bom, já explico aí para vocês essa parte aí. Mas, então, em consultório, quando eu recebo esses pacientes, além a parte física, que faz parte da fisioterapia, eu tenho que conversar, eu percebi isso, né, na minha vida de consultório há mais de 10 anos, 13, 14 anos, eu percebi que só tratar a parte física, muitas das vezes não dava o resultado esperado, né, porque sim, vai melhorar a parte física. Como o orgasmo vem do nosso cérebro, precisa sim estimular essa parte, precisa entender, precisa tirar esses mitos, essas crenças, precisa tirar da cabeça essas ideias de que é errado ter prazer, precisa tirar da cabeça essa ideia de que essa dificuldade de se soltar, de se entregar, de ser vulnerável. Essa palavra para o orgasmo é ótima, vulnerável, né? Então, essas pacientes chegavam lá ao meu consultório, com problemas físicos e a gente tratava, e aí às vezes eu percebia que ela precisava de um pouco mais, ela precisava entender um pouco dessa vulnerabilidade. E aí, pacientes, o que acontecia? De uma hora para outra, dava um clique, porque elas começavam a entender sobre o corpo, trabalhavam o corpo com a fisioterapia, fazia exercício, tudo mais, trabalhava tudo aquilo lá que eu falei para vocês, que é importante também para o orgasmo. Elas tinham um autoconhecimento, porque fazia elas explorar
né, ver com espelhinho, conhecer, que nem eu falei lá das lésbicas, né? Elas conhecem o que está acontecendo ali, então fica mais fácil, fica mais gostoso. Pois bem, elas aprendem isso também. E aí, com conversa, com terapia, com técnicas de PNL para liberação, entender as crenças, pronto, destravavam o paciente. E minha filha voltava no. Eu não esqueço, né? Isso aconteceu de verdade, de paciente chegar aqui, mais de uma vez, na verdade, de paciente chegar para mim chorando de felicidade, falando, Dani, eu cheguei ao orgasmo, eu tive um orgasmo, ou seja, Dani, eu funciono, sabe? E aí, gente, o que acontece com tudo isso? A felicidade dela, né? A alegria dela conseguir atingir isso, o bem-estar que isso também provoca no relacionamento, nesse caso especificamente dessa paciente, cobrança, né? Não acho certo, mas era uma cobrança do parceiro que ela atingisse o orgasmo, e enfim. E aí ela melhorou o desejo sexual, porque, como eu falei para vocês, é um ciclo, né, gente? Não tem muito para onde correr. Então, o que eu falei que eu ia falar agora? Eu falei que depois eu explico para vocês. Por que os ginecologistas não incentivam suas pacientes a ir ao fisioterapeuta para essas dificuldades? Não só para um fisioterapeuta. Como eu estava explicando lá, é um assunto muito pouco estudado, o prazer sexual feminino. Agora, sabe, principalmente nesses últimos anos, eu vejo bastante médico fazendo cursos de sexualidade para poder abordar esses temas. Mas as pessoas, no geral, apesar de não estar super explícito assim, né, de não estar, assim, parece que está todo mundo bem em relação a isso, mas não, as pessoas, no geral, viveram a mesma cultura, o mesmo mundo que eu e você estamos vivendo, e que vivemos, né, que é passado de geração. Então, as pessoas têm dificuldade de falar de sexo, mesmo sendo ginecologista. Tem dificuldade de abordar esse tema sexualidade, tá? Hoje em dia, eu até fiz recentemente um curso para sexualidade para médicos, né? Que não é o meu caso, mas eu pude participar do curso, eu fui participar. E muitos médicos não sabem abordar os temas de sexualidade, inclusive os ginecologistas, né? Então, às vezes, a pessoa chega com a queixa e aí eles dão, por exemplo, mulheres que têm dor. Isso daí é um clássico, né? Muitos pacientes me falam disso. Eu falei, mas eles falam, toma um vinhozinho para relaxar, você precisa relaxar, então toma uma bebidinha. Gente, que absurdo, entendeu? Né? Quem ouviu aí? Quem que ouviu? Então, o que acontece? Os médicos têm essa dificuldade de abordar esse tema ainda, mas estamos em progresso, assim espero eu, e que muitos médicos, como fisioterapeutas, como psicólogos, como vários outros profissionais da área da saúde, consigam abordar esse tema da sexualidade sem problema nenhum, e consigam encaminhar para um colega que vai ajudar, se não é o caso da especialização dele, mas pelo menos dar uma ênfase na queixa da pessoa, né? Porque as mulheres chegam com queixa de diminuição de libido, queixa de anorgasmia, de falta de orgasmo, e todo mundo acha que tá tudo bem, que é assim mesmo, não, é para ser assim, né? Então, espero que isso mude no futuro. Mas sabe tratar as coitadas com antidepressivo. Né, gente, tem muito antidepressivo que diminui a libido e que diminui o orgasmo, diminui o potencial do orgasmo. Mas, gente, não vai sair ninguém aí tirando antidepressivo, achando que vai ter orgasmo, porque tem muito mais coisas para ser tratada além disso, tá? Uma pessoa com depressão, uma pessoa doente,
não vai chegar ao orgasmo, né? Então, isso tem que ser bem conversado e tratado com o seu médico. Porém, pois existem muitas pessoas que tomam antidepressivo, antiansiolítico e anticoncepcional e mesmo assim tem orgasmo, tá bom? Então tá muito mais dentro da nossa cabeça a dificuldade de atingir do que até fisicamente, tá? Tem os problemas físicos, não tô dizendo que não tem, mas tá muito mais dentro da nossa cabeça, do fato de relaxar, do fato de se entregar, de se permitir ser vulnerável naquele momento, né? O fato de se explorar, de se conhecer, porque isso também é uma coisa muito... As mulheres não foram incentivadas a conhecerem seu próprio corpo. E como é que você consegue ter um orgasmo achando que é que o parceiro que não faz direito? É o parceiro que não sabe fazer. Minha filha, se você não consegue fazer seu orgasmo sozinha, como é que dá essa responsabilidade na mão do parceiro? Sabe? Isso não dá para acontecer, não. Você primeiro tem que conseguir sozinha. Conseguir sozinha, ótimo. Agora vamos tentar com o próximo. O próximo pode ajudar? Pode ajudar muito. Mas você que tem que ser o guia aí. Você que tem que saber, ser o guia desse GPS, entendeu? Você vai falar para ele, ó, é ali, ó, vai para lá, faz aquilo outro. Porque ele não tem uma vulva. E se tiver uma vulva, no caso de uma mulher, né, em duas mulheres, mesmo assim, você tem que dizer o que você gosta e não gosta. Porque para uma mulher, de repente, para a maior das mulheres, o clítoris é prazeroso. Mas tem determinadas épocas do mês, que eu falo para vocês, dependendo do nosso estado hormonal, né, do nosso ciclo, por conta da menstruação, determinadas épocas do mês, que, por exemplo, o meu seio está dolorido. E tem determinado do mês que eu adoro, que estimule o meu seio. Isso acontece com todo mundo. E aí é a gente que tem que dar essa coordenada, né, para o carro, né, para o carro, digamos assim, para o parceiro. Então, gente, esse é um jeito errado de se esperar ter orgasmo, né? Colocar a responsabilidade na mão do parceiro. Esse é um bom jeito errado aí de se colocar, de se fazer, de se esperar ter orgasmo, tá? E vocês, parceiros também, que me ouçam aqui, sejam claros que vocês conhecem o que vocês gostam, mas que vocês precisam aprender o que elas gostam, né? Porque, como eu falei para vocês, tem época que vai estar melhor assim, tem época que vai estar melhor assado. Claro que, no geral, vai ser mais ou menos a mesma coisa, e depois de um bom tempo de relacionamento, você acaba conhecendo o parceiro e sabendo que gosta, o que é mais, o que é mais fácil para a pessoa, como que é mais difícil para a pessoa, tá? Agora, no geral, tem que conversar, no geral, tem que perguntar, tem que pedir orientação. E não se sentir, tá? Não se sentir acuado em relação a isso. Como é que você sabe? Onde você aprendeu? Viu no filme pornô? Você já tá transando com a pessoa? Gente, jeito errado. Jeito errado. Se o parceiro aí da sua casa faz isso com você, quando você quer dar as coordenadas para ele, você fala, PPP, é meu corpo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber onde que tá mais gostoso para mim. Você não sabe onde está mais gostoso para você? Por um acaso, quando você turba, você não sabe onde que é o mais gostoso para você? Pois bem, eu também sei onde é o mais gostoso para mim. E eu estou te dizendo, porque quando você faz algo para mim que não é gostoso, em vez de eu estar próximo ao orgasmo, em vez de eu querer mais, em vez de eu me lubrificar mais, o que que acontece? Eu me decepciono, fecho e não quero mais. Tá bom? E o jeito certo para fazer isso? Qual que é o jeito certo, gente, para a gente chegar ao orgasmo? Cada um vai ter o seu jeito certo aí. Né? Como eu expliquei naquele vídeo lá que eu falei para vocês que gerou toda essa polêmica para a gente estar fazendo a live.
Tem vários pontos, né, vários pontos de prazer, vários lugares aonde a gente pode ter orgasmo. Claro que primeiramente nas regiões íntimas, porque tem muito mais inervação, e essa inervação estimulada, esses pontos estimulados, terá com maior facilidade essa estimulação no cérebro para chegar ao orgasmo. Mas depois desses, vários outros. Agora, a questão certa é estar relaxado, estar totalmente relaxado, estar focado naquela sensação e naquele momento, né? O fato de você sente com o seu corpo, sentindo o seu corpo, é uma facilidade para se chegar ao orgasmo. Acontece que nós mulheres acabamos muitas das vezes pensando em milhares de outras coisas, mesmo na hora que a gente vai se masturbar. Porque aí você está pensando que o barulho, alguém vai entrar, você vai ficar constrangida. Aí você está pensando na lista de compra. Aí você está pensando, enfim, você está pensando em diversas coisas, tudo que você deixou de fazer, ou então você está pensando, você está pondo a mão em você está se acariciando, você está pensando que é feio, que está gordo, que está mole, que está com pelo. Gente, não vai acontecer. O jeito certo é estar focada, estar concentrada e conectada com o seu corpo, né? Essa conexão que vai gerar o orgasmo, tá? Teve uma pergunta para mim no direct de um homem dizendo assim para mim: como é que eu faço para fazer com que minha mulher, minha parceira, chegue ao orgasmo? Eu disse, ora, é a mulher que tem que saber, ela que vai ter que saber, né? Ela que tem que entender qual que é o ponto de prazer que ela tem mais, ela que vai ter que entender de que maneiras que é agradável para ela, e você, né, o homem, seguir esse caminho, seguir, perguntar se está gostoso, né? Demonstrar, olha, você está gostando assim, você está gostando assado, blá, 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 tá bom? Então, assim, como é que eu faço, como é que você faz para sua mulher chegar ao orgasmo? Pergunte a ela, demonstre a ela e faça também, mas assim, não vai depender só de você, vai se conhecer e de como ela vai estar conectada naquele momento, né? Se ela vai estar pensando no prazer, se ela vai estar pensando na morte da bezerra, tá bom? Entenderam, gente? Mais perguntas? Bom, e vou deixar uma dica aqui importante para vocês aqui no final, que a dica é o seguinte: comece agora, não perca mais tempo. Comece agora a conhecer o seu corpo, tá? Esse é o caminho, esse é o segredo para o orgasmo. Você pode não ter tido... isso é uma pergunta também que me fizeram. Mas eu chego ao orgasmo somente com a penetração, somente com a estimulação do clítoris. Tá, tudo bem, sem problema. Você já chega ao orgasmo, você já sabe que é possível, tá bom? Como é que eu vou chegar nos outros tipos de orgasmo? Bom, algumas pessoas podem não chegar ao orgasmo. Eu, Daniele, não sei se eu vou ter orgasmo somente com a estimulação do bico do seio. Não sei, né? Não tentei por tanto tempo esse tipo de estimulação, mas eu não sei se é possível para mim. Eu vou ficar me cobrando em relação a isso? Não vou. Mas sabe o que? Eu vou estudar o meu corpo, eu vou estimular o meu corpo, eu vou me conhecer, entendeu? Então, se eu quero me conhecer melhor, bom, beleza, eu tenho tipo, esse caminho, essa via, eu já sei como que chego lá. É a historinha ali das vias que eu conto para vocês mais de uma vez, né? Então, beleza. A gente tem várias maneiras de chegar numa praia, tá? Várias maneiras. Várias trilhas para se chegar numa praia. Se você usar apenas uma trilha, aquela trilha vai ficar sem pedra, a trilha vai ficar
sem arbusto, aquela trilha vai ficar limpinha e você vai chegar à praia, tá? Então, ou seja, você chega ao orgasmo por masturbação do clítoris. Ótimo. Então, você está usando a trilha da masturbação pelo clítoris com as mãos. Beleza. Aqui tá fácil, né? Bom, agora eu vou tentar explorar outros caminhos, porque existem outros caminhos. E como eu vou explorar outros caminhos? Tentando, né? Estando conectada com o meu corpo e tentando. Ah, então beleza. Eu estava dando o exemplo lá do bico do seio. Então, beleza, eu quero ter um orgasmo através do bico do meu seio. Só pelo bico do seio, sem mais nada. É difícil, eu acho que é bem difícil, porque é uma zona bem menos sensível do que o clítoris, por exemplo. Mas tudo bem, então eu vou falar assim, eu vou estimulando o meu cérebro, vou tendo desejo, vou ouvir uma música, vou ouvir um conto erótico, vou fazer carinho no meu corpo devagarzinho, dar uma pena, enfim, vou me estimular o meu cérebro, vou estimular o meu corpo de diversas maneiras, ao ponto de eu ficar super excitada e ter prazer apenas com um toque no bico do meu seio. Então, eu vou me explorar, eu vou me conhecer, entendeu? Só que, de repente, eu, Daniela, tenho um orgasmo só com o bico do seio, de repente, vai pôr a pessoa, ou eu mesmo, perto do bico do seio, mexo, faço carinho no bico, e me incomoda, me dói. Para que eu vou ter essa vontade? Eu não vou querer ter essa vontade. Não, já me conheço. Orgasmo no bico do seio não é para mim, não. Tá? Eu tô chutando aqui o bico do seio para vocês verem que pode ser até orgasmo vaginal. Às vezes as pessoas batem nessa tecla. Existe maneira de ter orgasmo vaginal, mesmo para quem nunca teve? Existe, é possível. Tá lá o clítoris quando a gente está com muito desejo sexual, o clítoris está lá inchadão, né? A penetração vai ficar rodando o clítoris, né? O ponto G, o tão famoso ponto G. Existe como? Existe. Vai ter que ter um ângulo certo para tocar. Só que quando faz isso, se quando você está tendo a penetração, se você está tendo ali o negócio, está te incomodando, não está sendo prazeroso, enfim, para que você vai querer fazer isso? Né? Desnecessário. Seguindo por outra via. Agora, se você quer, beleza, então vou continuar explorando. Ah, então por penetração. Vou continuar explorando a penetração. Estou vendo que eu estou estimulando o cérebro, ouvi um ponto erótico, vi uma coisa que me deixou bem excitada, novamente, estimulou o corpo, sensações, estou morrendo de o clítoris já está bem cheio de sangue, bacana, então vamos tentar a penetração, vamos ver que de jeito, se é um pouquinho para o lado, que vai roçar a parte interna do meu clítoris, se é um pouquinho para cima, se é desse jeito, se é daquele jeito. Gente, essa exploração que é importante. Então comece a sua exploração. Exploração com você mesmo. Depois você pode usar o parceiro para isso. Vocês têm que ter intimidade para falar que está explorando. Né? Olha, eu quero explorar dessa maneira. Olha, parceiro, eu quero tentar ter um orgasmo sem cobranças. Quero me divertir. Então, beleza. Quero tentar ter um orgasmo vaginal. Então, beleza. Já percebi que muito excitada, aquela posição vai pegar num ponto na parede que vai me dar prazer. Ótimo, entendeu? Ótimo, é isso que eu quero. É isso que é gostoso. E aí, beleza, você não chegou ao orgasmo naquela relação, mas teve muito prazer, às vezes você pode chegar e usar aquela via que você já conhece, que é a via do, entendeu? Do ponto externo do clítoris. E assim por diante, gente. Então, guardem essa dica. Já estão me avisando aqui em cima, 1 minuto restante. Então, eu vou ter que me despedir de vocês. Eu adorei fazer essa live com vocês. E eu pretendo, aliás, já está nos meus planos, entrar em live na semana, gente, de terça e quinta-feira, tá bom? E o que é bacana é que vocês podem interagir aqui comigo e eu conseguir ajudar vocês melhor ainda, tá bom?
Mas essa live vai ficar gravada, manda para o pessoal assistir, tá? Manda para os seus amigos, manda para aquela amiga que perdeu, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu adorei fazê-la. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Muito obrigada por terem participado. E envie depois essa live para todo mundo aí que vocês quiserem que assistam e que tenham muitos orgasmos, porque hoje vocês descobriram mais maneiras para ter orgasmo e por que que o orgasmo é tão importante assim, né? Beijo grande, gente, e até quinta-feira na live, hein? Depois eu falo a hora para vocês que eu ainda não sei. Beijo aqui no YouTube. Beijo. Obrigada.